A inteligência militar dos Estados Unidos observou recentemente a movimentação de navios e tropas de infantaria chinesas na ilha de Taiwan. Eles são vistos cruzando o Estreito da China continental, em direção à ilha de Taiwan. À medida que a presença militar da China na área cresce, a comunidade internacional fica cada vez mais alarmada. Os líderes mundiais convocam reuniões para discutir as possíveis ramificações das ações chinesas e elaborar um plano de resposta. Os analistas acreditam que a China poderia invadir Taiwan, desafiar os Estados Unidos e a OTAN, aumentando ainda mais o conflito na região. Especialistas avaliam as possíveis consequências da invasão, gerando mais preocupação global. A situação está saindo do controle e o mundo está observando com espanto. Os Estados Unidos e a OTAN enfrentam a tarefa de responder a essas ações agressivas, Ao mesmo tempo em que gerencia seu conflito contínuo com a Rússia. Pessoas de todo o mundo acompanham ansiosamente as notícias, temendo um possível conflito total. Protestos nas principais cidades exigindo soluções pacíficas para as crises. Diante de uma possível guerra na região, os Estados Unidos e a OTAN estão aumentando sua presença militar. Os riscos nunca foram tão altos, e o mundo aguarda com ansiedade para ver como a situação se desenvolve. Você quer ver mais? Agora você pode assistir a todos os episódios de nossa série em nosso site. Descubra hoje o potencial da próxima guerra mundial. A China se aproxima de Taiwan, enquanto o governo local toma medidas defensivas no estreito. Atrasar os militares e os soldados de infantaria chineses, para dar tempo às forças de defesa da ilha. No início, as defesas são eficazes e o avanço chinês é momentaneamente interrompido. As Forças Armadas de Taiwan se rebelaram para proteger sua nação e manter sua independência. Porém, com o passar do tempo, os efeitos benéficos das medidas defensivas de Taiwan começam a diminuir. Mais embarcações militares chinesas estão mobilizadas e se aproximando da ilha independente e autogovernada, demonstrando o enorme poder das Forças Armadas da China. A ansiedade global cresce com o impasse no Estreito de Taiwan. Líderes e diplomatas trabalham por uma solução pacífica, para evitar uma guerra mundial devido a uma grande invasão. Enquanto isso, os Estados Unidos e a OTAN continuam a lidar com a realidade de uma guerra de duas frentes ao enfrentar o conflito russo e a agressão chinesa no Estreito de Taiwan. Os estrategistas militares analisam a situação e propõem vários cursos de ação para gerenciar essas ameaças simultâneas. Com as defesas no limite, os cidadãos taiwaneses se preparam para o pior. Eles se ajudam mutuamente enquanto enfrentam um futuro incerto. Com a situação se tornando cada vez mais precária, o mundo está aguardando ansiosamente a próxima etapa desse movimento vital no jogo de xadrez. O resultado pode afetar a paz e a estabilidade mundiais. Em meio à escalada das tensões, Taiwan sofre um apagão maciço que mergulha toda a ilha na escuridão. O pior dos apagões, afetando os sistemas de defesa e as redes de comunicação da ilha. As autoridades estão avaliando o apagão para determinar a causa: ataque cibernético, sabotagem ou falha no sistema. Enquanto isso, as Forças Armadas de Taiwan lutam para se adaptar. Uso de energia de reserva e comunicações obsoletas. Com a falha da rede elétrica, o medo se espalha entre a população. As compras de emergência esvaziam rapidamente as lojas diante da incerteza. Os hospitais e as emergências operam com capacidade mínima quando os serviços públicos são desligados.
As autoridades locais lutam para manter o controle e ajudar os necessitados. A falta de recursos esgota a aplicação da lei em algumas áreas e leva a saques e violência. O corte de energia só piora o clima de tensão. Rumores e desinformação se espalharam como fogo. O governo chinês ou hackers estrangeiros são acusados de estarem por trás do apagão. Os Estados Unidos e a OTAN, que enfrentam conflitos internos, devem reavaliar suas estratégias diante dos novos acontecimentos. Eles devem decidir se desviam recursos para ajudar Taiwan a restaurar o poder e a ordem, ou se concentram apenas no aspecto militar da crise. Diante do agravamento da situação em Taiwan, a comunidade internacional está preocupada e impotente. As organizações humanitárias fornecem ajuda e apoio, mas seus esforços são dificultados por conflitos militares contínuos. A infraestrutura da ilha está paralisada. Com o relógio correndo e as defesas de Taiwan em desordem, está ficando cada vez mais claro que é necessário tomar medidas decisivas para evitar uma catástrofe em grande escala. Quem entrará em cena e quanto isso custará? Essa é a pergunta que está na mente de todos. Assine e ative as notificações para receber os últimos episódios do pior cenário possível da Terceira Guerra Mundial. Obrigado por nos receber. Siga-nos em nossas plataformas de mídia social, para manter-se atualizado com nossos últimos lançamentos. Falamos sobre Instagram, Facebook, Twitter, o que você quiser. Nós estamos lá. Obrigado por assistir ao nosso canal. Há muito mais de onde isso veio. Você está interessado em assistir a todos os episódios hoje? Acesse nossa biblioteca de mídia online por meio do link de URL na descrição. Você conhece a Segunda Guerra Mundial? Quantos pilotos kamikaze realizaram ataques suicidas na Segunda Guerra Mundial? Escreva sua resposta nos comentários do YouTube. Fique atento à resposta correta. A resposta é 2.800 pilotos. Enquanto o exército chinês aterrissa em Taiwan, os defensores da ilha se preparam para o ataque. O conflito logo irrompe, e o exército taiwanês confronta as forças invasoras. A batalha é intensa, com ambos os lados lutando ferozmente por sua causa. No entanto, os militares taiwaneses, apesar de sua coragem e determinação, são rapidamente superados pelo poder e pelos números das forças chinesas. Os combates agravam os danos à infraestrutura de Taiwan. Cidades foram destruídas pelos danos do conflito e a população civil é pega no fogo cruzado. O desespero e o medo se espalharam pela ilha. Apesar de seus melhores esforços, o exército taiwanês não consegue se equiparar à força das forças chinesas. A realidade sombria se torna mais evidente à medida que o número de vítimas aumenta. E o moral dos defensores começa a diminuir. Os Estados Unidos e a OTAN, que acompanham a situação de perto, estão em uma posição difícil. Decidir intervir e correr o risco de agravar o conflito, ou para se concentrar em suas próprias defesas e objetivos estratégicos. O destino de Taiwan é incerto e o mundo inteiro está atento ao seu futuro. Esse conflito terá um grande impacto no equilíbrio global e nas relações internacionais.
Os militares taiwaneses, embora em menor número e com menos armas, recusam-se a se render. Eles estão lutando com determinação e esperança inabalável para resistir até receberem assistência internacional. Com o avanço chinês em Taiwan, você pode se sentir mais seguro. As chances estão contra eles. Os militares taiwaneses resistirão até que a comunidade internacional intervenha? Ou se eles serão forçados a capitular diante da força esmagadora do exército chinês? Com a deterioração acelerada em Taiwan, os Estados Unidos e a OTAN enfrentam uma decisão difícil. Reconhecendo a urgência da situação, eles mobilizam seus recursos militares e começam a movê-los em direção ao Estreito de Taiwan. Enquanto tropas, navios e aviões se preparam para a ação, o mundo aguarda ansiosamente. Ao ver a influência duradoura dessa exposição, a importância é enorme, e sempre há a possibilidade de um agravamento. Apesar da rápida resposta dos Estados Unidos e da OTAN, eles sabem muito bem que o tempo não está do seu lado. O exército taiwanês luta bravamente, mas tem dificuldades para conter o avanço implacável do exército chinês. À medida que as forças dos Estados Unidos e da OTAN se aproximam da região, elas percebem que pode ser tarde demais para Taiwan e seu povo. A invasão chinesa deixou pouco espaço para a esperança, e a intervenção está cada vez mais difícil. Nesse momento crítico, o destino de Taiwan está em jogo. Os Estados Unidos e a OTAN podem intervir a tempo de evitar mais devastação. Será que Taiwan cairá nas mãos do exército chinês antes de receber ajuda? O mundo está acompanhando de perto os acontecimentos, sabendo que o resultado do conflito poderia mudar o cenário geopolítico e o futuro da paz e da estabilidade globais. Em Taiwan, a crise está piorando, e o Japão e a Coreia do Sul estão tomando medidas significativas para lidar com a situação. Eles ativam suas forças militares e se coordenam com os Estados Unidos e a OTAN para participar do iminente conflito em grande escala contra a China. Em uma notável demonstração de solidariedade, as forças combinadas da OTAN dos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul unem forças, determinadas a enfrentar a agressão chinesa de frente. À medida que a aliança se unifica e o mundo observa, isso pode marcar o início de um novo capítulo global incerto. Você quer ver mais? Confira a série completa em nosso site. Descubra hoje o potencial da próxima guerra mundial. Use a IA avançada para criar vídeos, gerar cópias de alta qualidade e aproveitar as opções de hospedagem de primeira classe e a máxima proteção da privacidade online. Não perca os descontos e promoções exclusivos. Registre-se nos links da descrição. Comece a criar conteúdo atraente agora.